Bom dia, irmãs e irmãos. É com muita gratidão a Deus e também às irmãs e irmãos que estiveram conosco em oração pela recuperação de nossa saúde, pelo resguardo de nossa vida, que nós estamos aqui hoje, retornando ao serviço da ministração de estudos, de lições na Escola Bíblica Dominical. Hoje nós teremos uma reflexão muito especial sobre o espiritualismo da moda, que constitui a terceira lição desta nova revista que foi adotada. E nós vamos orar neste momento, antes de começarmos a pensar sobre este assunto. Então você que está em seu lar, esteja com a sua Bíblia aberta, esteja com a sua revista e nesse momento volte-se para o Senhor, para que o Espírito Santo nos dê o discernimento, a sabedoria para compartilharmos este estudo. Oremos ao Senhor. Bendito Deus e Pai, exaltado e glorificado seja o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Seu Filho, nós oramos em gratidão por este dia, por esta oportunidade. Rogamos ao Senhor que, sob a instrução, a iluminação do Teu Santo Espírito, sejamos capacitados a refletir sobre este assunto e a sermos edificados, ó Deus, como servos Teus, como discípulos Teus e como corpo de Cristo neste lugar, para melhor servirmos a Ti, para sermos aperfeiçoados, Senhor, ó Deus, e para que, Senhor, possamos, ó Deus, ser como filhos do Senhor, segundo a Tua graça. É a nossa oração, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridas e queridos, como nós dissemos, o assunto desta manhã, deste domingo, é a terceira lição que tem como título o espiritualismo da moda. E o texto base é exatamente na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versos 20 a 23. E aí nós colocamos a seguinte consideração: cada membro congregado de nossa igreja, que forma uma comunidade de fé cristã, pode estar refletindo o porquê de estarmos ocupados com este estudo, que aparenta estar distante do que precisamos conhecer de Bíblia. Mas este estudo é muito importante para a prática da fé cristã. E veremos, entendendo o quanto a sua importância, ao longo da exposição. Ao final, nós concluiremos que nem toda espiritualidade é saudável e que nossa vida espiritual precisa ser desenvolvida segundo as Escrituras, que são revelação de Deus. Por que nossa vida espiritual precisa ser desenvolvida segundo as Escrituras, que são revelação de Deus? Porque todo povo tem sua cultura. Então, se um povo é formado com traços culturais de diversos povos, constrói sua cultura própria, mas também influenciada pelas práticas dos povos que lhe deram origem. Esse processo é despercebido e essa cultura plural, que é fruto de diversas culturas que formam a nossa base, também influencia as práticas cultuais da fé. É tão despercebido esse processo que muitas vezes nós repetimos provérbios populares acreditando que estão contidos na palavra de Deus. E nós vamos trazer 3 exemplos. Eu vou dizer 3 provérbios e nós vamos refletir qual desses 3 é realmente repetição popular da palavra de Deus. O primeiro provérbio popular é o que nós sempre podemos falar quando o assunto é educação, que nós dizemos assim: diga-me com quem tu andas, que te direi quem és. Quando nós estamos falando de educação moral, quando nós estamos falando de influência, de comportamento social. E aí nós repetimos sempre: diga-me com quem tu andas, que te direi quem és. Há um outro exemplo também que é
quando diz respeito ao esforço da pessoa para alcançar algum objetivo. E aí nós sempre temos um conhecimento de um provérbio popular que nos diz: faça a tua parte que eu te ajudarei. E há um terceiro provérbio popular que nós também recitamos muitas vezes, quando nós estamos no trabalho da assistência ou estamos voltados a abençoar alguma pessoa materialmente, nós dizemos: quem dá aos pobres, empresta a Deus. E aí eu pergunto a você que está conosco nesta lição, neste estudo, qual destes provérbios populares é pautado na palavra de Deus, é reprodução da palavra de Deus? Você vai se surpreender, ou pelo menos, se não todos, boa parte, quando nós concluirmos que somente o terceiro provérbio é a reflexão da palavra de Deus. Quem dá aos pobres, empresta a Deus. Os dois outros são ditos de sabedoria popular, de conhecimento popular. O terceiro, quem dá aos pobres, empresta a Deus, ele expressa um provérbio na palavra, lá no livro de Provérbios, no capítulo 19, verso 17. O que assiste, a palavra de Deus nos diz assim, vamos à palavra, que essa é uma reprodução fiel das Escrituras. Provérbio 19, 17. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Então, com isso, nós vemos que muitas vezes reproduzimos ditos que não são propriamente expressão das Escrituras Sagradas. Agora, pensemos que a nação brasileira se formou com influência de muitos povos. Mesmo sendo nação predominantemente cristã, não ficou livre de misticismo no exercício da fé cristã. Se não todos, a maioria de nós já ouviu falar em sincretismo religioso. Os movimentos populares gostam muito dessa expressão e até muitos confundem com o ecumenismo. Mas o que significa sincretismo religioso? Bem, sincretismo religioso, em breves palavras, é a reunião de doutrinas diferentes para o exercício da fé. O sincretismo agrega traços de doutrinas originais, mas que perdem a essência para admitir uma prática de fé ampliada. O sincretismo religioso, ele absorve doutrinas, mas na prática do sincretismo, cria-se uma doutrina, uma corrente própria, que ela se distancia da essência da palavra original, da doutrina genuína, porque ela pratica uma fé ampliada. O resultado do sincretismo religioso é que, com sua prática, ao longo dos anos, perde-se a substância da fé original. Imagine uma geração que somente teve contato com o sincretismo. O que vai transmitir para a próxima geração? Quando eu estava meditando exatamente nesse fenômeno cultural, eu me recordei na aplicação pura da palavra que nós aprendemos no livro de Deuteronômio, quinto livro da lei, no capítulo 6, versos 4 a 7, quando Deus fala através de Moisés, instruindo o povo: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí no versículo 7 enfatiza: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu inculcarás aos teus filhos, e as ensinarás aos teus filhos. Por quê? Para perpetuar a pureza da palavra que instrui, que edifica, que santifica e que forma o genuíno povo de Deus. Eu apliquei a realidade do sincretismo religioso apenas como exemplo entre nós cristãos brasileiros, para trazermos essa
esse exemplo muito próximo de nossa realidade. Mas, embora o título da lição seja Espiritualismo da Moda, precisamos expor que esta regra não é nova, ou que esta prática não é nova. E como a igreja cristã é agregadora de novas vidas, sempre é necessário que o tema seja examinado, porque nossa fé cristã precisa ser pura. Na nossa comunidade de fé, nós somos formados por pessoas que já nasceram no berço cristão e pessoas que são agregadas pelo mover do Espírito Santo, que vieram de outras crenças, de outros hábitos. Então, nós precisamos, volta e meia, estar tratando desse assunto para que haja, assim, entendimento da dimensão, da significação da espiritualidade genuína e do alerta que é necessário que se faça sobre o tema espiritualismo da moda. Mas se o movimento do espiritualismo não é novo, então como ele surgiu? O autor da lição, que nós temos em mãos, faz uma referência ao Dr. Augusto Nicodemos, que aponta suas origens, as origens do espiritualismo da moda, nas práticas e disciplinas espirituais dos cristãos da Idade Média, afirmando que as raízes do espiritualismo encontram sua época original no misticismo católico da Idade Média. Mas se a origem do espiritualismo prática está no período medieval, suas sementes são bem mais remotas, tanto mais que o texto base da lição é exatamente uma porção da carta de Paulo aos Colossenses, à igreja de Colossos, que tem sua datação no ano 61, do primeiro século da igreja, da fé cristã. Então, aí nós já concluímos que, embora as raízes do espiritualismo prático, mistificado, estejam assentados na Idade Média, a semente é muito mais remota. E por que é muito mais remota? Tão remota quanto a igreja. Porque muito antes da plenitude dos tempos, com a revelação do Verbo encarnado, com a encarnação de Jesus, os povos tinham suas práticas pagãs, que atravessaram gerações construindo ideias, pensamentos e crenças cultuais próprias. Daí já concluímos que o espiritualismo é resultado das impressões do próprio homem. Imaginemos os povos mais antigos, as civilizações mais antigas, nos tempos que cada povo tinha seu ídolo instituído pelo próprio povo como seu Deus. Imaginemos esses tempos. As impressões que esses povos tinham, as culturas, as práticas cultuais, eram práticas pagãs. E essas práticas atravessaram gerações. Então, quando nós alcançamos, a criação alcançou a plenitude dos tempos, quando o céu tocou na terra e houve a revelação do Verbo encarnado, essas influências já existiam. E aí, os primeiros tempos de militância da Igreja de Cristo foram marcados pela defesa da fé cristã pelos pais apostólicos, pelos conhecidos pais apologéticos, os pais da Igreja que faziam a defesa da doutrina apostólica, da maravilhosa graça, da palavra de Deus, da revelação de Cristo, do sacrifício, da ressurreição. Esses pais da igreja, eles foram firmes na convicção da doutrina da graça. E na firmeza da convicção, tiveram que enfrentar as influências de filosofia, de paganismo, de práticas espiritualistas desses diversos povos que eram alcançados pela semeadura da palavra, pela pregação da Boa Nova, pela exposição do Evangelho. As pessoas conheciam do Evangelho, as famílias conheciam do Evangelho,
Os povos se rendiam ao Evangelho e formavam comunidades, mas na sua convivência tinham influências e não somente já traziam influências, como sofriam assédios de falsos ensinos, de falsas doutrinas conduzidas, transmitidas, multiplicadas por falsos mestres. Então, naqueles tempos, os falsos ensinos foram confrontados no poder do Espírito pelos pais da igreja, pelos pais apostólicos, pelos pais apologéticos. E houve um fenômeno histórico, um acontecimento histórico, podemos dizer assim, que foi a oficialização do cristianismo como religião e crença do Estado. De certo modo, essa oficialização fez com que essas crendices, esses falsos ensinos, perdessem força, porque no momento em que a igreja, o cristianismo é religião estatal, fortalece-se a doutrina da graça, a trindade, a fé cristã. Mas esses falsos ensinos, eles continuam na órbita da igreja militante, eles continuam, de certo modo, dissimulado, influenciando, assediando as comunidades. E alguns adeptos resistiram e multiplicaram as ideias e suas práticas que resistem através dos séculos. Aí é que está o ponto que nos importa. O grau de influência do espiritualismo da moda entre nós no presente século. Por quê? Porque a defesa da fé cristã caminha com a pureza da doutrina, a qual está assentada na palavra como revelação de Deus. Nós não podemos fazer defesa da fé cristã, das bases da fé, expor a razão da esperança que há em nós, se nós não estivermos assentados na pureza da palavra, da revelação de Deus, nas sagradas, nas santas escrituras. Nós vamos aqui fazer uma ressalva. Na Idade Média, quando o espiritualismo renovou força no meio da comunidade cristã, escuidado na fé cristã, a motivação estava correta. Estamos fazendo essa ressalva. A motivação estava correta, porque havia um propósito de buscar uma aproximação da vida com Deus, um aperfeiçoamento na fé e na sua palavra santificadora. Contudo, no processo de busca da espiritualidade, em tempos em que a própria palavra não era popularizada, nós não tínhamos a massificação dos textos bíblicos, foram introduzidos, foram estabelecidos métodos e práticas conceituais cerimonialistas, distanciando do verdadeiro sentido de santificação cristã. Essas práticas cerimonialistas, a introdução de ideias, de pensamentos, de culturas remotas, trazendo uma nova roupagem, influenciou a prática da espiritualidade na Idade Média. E aí é que está o perigo da heresia. A heresia traz consigo um falso ensino, com a aparência de verdade. E aí, qual é a questão? O espiritualismo mítico pode levar à santidade e à salvação eterna? Não. Mas transmite-se essa ideia. O perigo da heresia está exatamente na transmissão desse falso ensino, com aparência de verdade, porque invoca a palavra, só que agrega à palavra práticas, ritos que não constituem a pureza da palavra.
E aí, esse espiritualismo místico, melhor dizendo, não leva à santidade e não leva ao exercício de fé, à salvação eterna. Aí está a ilusão concreta que arrasta muitas vidas ao erro, porque associam a espiritualidade a hábitos de vida do homem, no oposto da espiritualidade transformadora do homem, não por impressão humana, mas pela ação do Espírito Santo para glorificar a Deus. Esse é o detalhe, essa é a sutileza do falso ensino da espiritualidade, da moda, do espiritualismo da moda. Ele traz para o conhecimento do homem impressões, subjetivismo, experiências emocionais do homem e transforma em verdade o que tem aparência de verdade, mas não é verdade. E se distancia da verdade que é a transformação do homem pela ação do Espírito Santo de Deus. Então, com isso, nós vemos que o diferencial é o que transforma e edifica o homem espiritualmente. Não é subjetivismo, não é a impressão desta ou daquela cultura. O que transforma o homem na essência do interior do homem e expressa com visibilidade um homem transformado é a ação do Espírito Santo, é a infusão do Espírito Santo pela graça. Essa é a genuína espiritualidade. Bem, e essa espiritualidade, ela reconhece, por ser saudável, que só Deus transforma o homem, que só o Espírito Santo opera transformação, edificação, aperfeiçoamento, leia-se, santificação. A religiosidade mística, ela se baseia numa experiência pessoal, direta com Deus. Ela se apropria da doutrina religiosa principal, sim, ela se apropria, mas para estabelecer uma corrente externa à própria fé genuína. Essa é a diferença que confunde as cabeças, as pessoas, as mentes humanas e conduz ao erro e distancia do Deus Redentor, do Deus Salvador. Essa é a diferença na pureza da palavra, porque a pureza da palavra testifica que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É a pureza da palavra que nos ensina que o Senhor Jesus, na sua última oração, antes de se render em sacrifício, orou ao Pai e disse: santifica-os na palavra, a tua verdade é a palavra. É a pureza da palavra que nos ensina que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Agora consideremos a palavra em 1 Timóteo, capítulo 4, versos 1 a 5, que é uma das referências de estudo para a preparação a esta lição. Esse texto bíblico lá em 1 Timóteo 4, 1 a 5 nos diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, ou seja, cauterizou a mente, transformou em verdade aquilo que é conceito pessoal e multiplica, falando mentiras e conduzindo, arrastando muitos a erro que levam à condenação. Também que proíbe o casamento e exige a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável. Porque pela palavra de Deus e pela oração
é santificado. Então, o apóstolo Paulo está instruindo o seu discípulo Timóteo sobre os cuidados que se precisa ter na comunidade de fé para guardar a pureza da palavra e ter somente na pureza da palavra revelada, multiplicada pelos apóstolos, pelos profetas, as balizas de edificação espiritual. A palavra com autoridade espiritual, santa, somente esta palavra pode servir de balizas para a nossa edificação, para nos conduzir. É por isso que nós conhecemos que a palavra de Deus, pura, genuína, é lâmpada para os nossos pés, para sabermos caminhar, é luz para os nossos caminhos. Os crentes colossenses e também os crentes de Laodiceia foram instruídos na sã doutrina apostólica, inspirada pelo Espírito Santo, mas se achavam sob constante assédio de falsos ensinos que minavam as bases da fé cristã. E aí nós notamos uma advertência da palavra pelo apóstolo na própria carta aos Colossenses, no capítulo 2, verso 8, que também é uma das referências de leitura preparatória desta lição. Lá em Colossenses 2,8, nós vemos Paulo exortando: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. É preciso ter muito cuidado, porque no verso seguinte, o verso 9, Paulo vai dizer: porque nele, em Cristo, é que habita toda a divindade. Agora nós vamos examinar as manifestações do espiritualismo em nossos dias. Nós já comentamos e vamos reiterar que o espiritualismo da moda é resultado das impressões do próprio homem em busca por conexão espiritual com uma vida sobrenatural. Porém, o espiritualismo da moda se esvazia do conhecimento da verdade, das bases da fé. Ele vai se distanciando. Lembremos sempre, na origem houve uma busca na doutrina genuína, mas no exercício ele vai se distanciando e perdendo a referência de base da fé, porque se volta às necessidades imediatas do homem e se esforça para crer. O homem que se esforça para crer, ele busca crer, mas ele não tem conhecimento, pela sua ignorância natural, de que ele está assentado em uma fé vaga, porque ela está apoiada no ensino falso, numa heresia, numa construção ficcionista de espiritualidade. O espiritualismo da moda, ele ilude porque produz um estado emocional de conforto e segurança, mas que é dependente da observação de conceitos subjetivos. Então nós vemos, por exemplo, quando nós vemos a pessoa que se submete a um sacrifício, a um esforço, porque orou a Deus para alcançar uma graça e fez uma promessa caso alcançasse essa graça. Essa pessoa, exatamente porque se distanciou da pureza da palavra, porque está dependente de conceitos subjetivos, ela alcança sim um estado emocional de conforto, de segurança, mas fica dependente de práticas que não são ordenanças bíblicas. Eis o diferencial. Vamos usar alguns exemplos que são da nossa atualidade. Lugares especiais para oração. É certamente que os prédios edificados, os templos edificados para prestarmos culto público, culto comunitário,
são chamados casa de oração, porque ali nós nos reunimos, diversas pessoas, dezenas, centenas de pessoas, para prestarmos culto comunitário. Mas não necessariamente é o único lugar que se possa orar ao Senhor. Não é isto que a palavra santa, a palavra bendita de Deus nos ensina. Então, lugar especial para a oração é uma prática do espiritualismo da moda. Outro exemplo é o uso de objetos como móveis de fé, reproduzindo a cultura de antigos amuletos. Eu uso essa expressão móveis de fé porque é o caso de se praticar uma verdadeira mercancia, mercadejar a fé, vendendo coisas, objetos, como se fossem amuletos antigos, amuletos de fé, são móveis da fé. Você vai usar essa toalha aqui, você vai usar essa gravura aqui, porque ali se torna um móvel de fé. A pessoa é capaz de se segurar naquela toalha, é capaz de ficar diante daquela imagem, como sendo aquilo um móvel de fé. Isso não é nada mais, nada menos que uma reprodução de antigos amuletos, como se praticavam entre os povos mais primitivos. Outro exemplo também de prática atual de religiosidade da moda é a unção extraordinária, que nós vemos aí manifestas e conhecidas de diversas formas, práticas. Também revelações inusitadas, recolhimento pessoal para praticar vida contemplativa silenciosa e isolada. Nós temos essa prática inclusive, ela é milenar, mas embora muitos momentos você esteja a sós com Deus, a palavra do próprio Deus, a palavra genuína, não nos ensina que devemos ser, para sermos edificados na espiritualidade, vivermos isolados. Um exemplo muito óbvio está naquela experiência dos 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, quando foram levados pelo Senhor Jesus ao monte onde houve a transfiguração. Ao final da experiência, daquele testemunho, os discípulos propuseram ao Senhor Jesus que construíssem ali 3 tendas, para Moisés, para Elias e para o Senhor, e ali permanecessem. E o que o Senhor Jesus faz imediatamente é descer o monte e ir em direção ao povo, aos pecadores, aos carentes, à vida comunitária, ao testemunho, à pregação, à proclamação da boa nova, da salvação e da vida eterna. Então, quando nós buscamos, ou nós entendemos que estamos buscando espiritualidade através de vida ascética, vida contemplativa afastada da convivência, nós estamos deixando de viver as pegadas do Senhor Jesus. Esses são alguns breves exemplos que nós trouxemos. Agora, vamos refletir que, se estamos diante desses desafios, que é a influência do espiritualismo ou espiritualidade da moda, que se apresenta de forma muito ficta, de modo muito assim desfigurada, mas que seja sutil, nós precisamos entender então e nos voltar o como manter a visão da fé cristã. E qual é a resposta bíblica do espiritualismo da moda? Qual é a resposta bíblica ao espiritualismo que nos distancia das bases bíblicas? Vejamos o texto base, então, da lição que nos é proposta para hoje. Exatamente, agora nós vamos nos valer de nossas Bíblias e vamos na carta aos Colossenses, no capítulo 20,
no capítulo 2, versos 20 a 23. A palavra nos diz: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Eu fiz a leitura na versão da Almeida, revista e atualizada, mas nós vamos fazer agora uma leitura na nova Almeida atualizada. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisto, não coma disso, não pegue naquilo. Todas estas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo. Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Então, seja na versão que nos fala sobre a sensualidade, seja quanto a versão que nos fala sobre as inclinações da carne, o fato é que todos esses esforços de espiritualidade da moda não têm poder para regenerar o homem, transformar o homem e libertar o homem das inclinações do pecado que fazem a carne ser enferma. Por quê? Porque o poder salvífico, o poder que edifica espiritualmente, é o poder da operação do Espírito Santo de Deus somente. Não há esforço humano que seja capaz de restaurar o homem no caminho da espiritualidade pura, senão pela ação regeneradora do Espírito Santo, que instrui o homem e revela nas Sagradas Escrituras e pelas orações o caminho do homem ser transformado no seu interior para viver uma vida que faça diferença para si mesmo e para os outros à sua volta, na união com Cristo, andando em Cristo. Mas vamos prosseguir com o contexto da carta. Por que nós precisamos ver o contexto da carta? O apóstolo Paulo escreve essa carta aos Colossenses da prisão em Roma, mas ele quer enfatizar, e é o que ele enfatiza na carta, que Cristo é tudo em todos. Quando nós dizemos que Cristo é tudo em todos, nós estamos dizendo que espiritualismo fora de Cristo não edifica, não santifica, não promove a espiritualidade do homem. Paulo tinha ciência das heresias que assolavam as mentes dos cristãos colossenses, que ficavam confundidos. E até hoje, as pessoas que não detêm o conhecimento de Cristo ficam confundidas. E muitas pessoas, mesmo frequentando a comunidade de fé, a igreja de Colossos, aderiam às práticas por ignorância de Deus. Porque somente as Sagradas Escrituras nos levam ao conhecimento de Deus. E por isso que nós precisamos meditar constantemente nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, na Palavra Viva, para sermos edificados em Cristo pelo mover transformador do Espírito Santo em nossas vidas. Paulo lidava com ensinos contrários à fé cristã. E a lição nos apresenta os exemplos dos falsos ensinos daquele
primeiro século, não somente na comunidade de Colossos, mas em todas aquelas comunidades influenciadas pela filosofia helenista, pelo legalismo judaico, pelo misticismo de povos pagãos. E aí nós vemos os exemplos que Paulo expõe nas suas palavras sobre seleção de alimentos, sobre práticas, sobre abstinência de casamento, sobre abstinência de alimentação. E o autor da lição nos traz para o nosso conhecimento os exemplos que ele aponta como o gnosticismo, como o legalismo, como o misticismo, como o ascetismo. O que seria o gnosticismo? O gnosticismo sustenta que a salvação só se dá por conhecimento secreto, que é privilégio de alguns homens. O legalismo exige que a religiosidade ou a espiritualidade agregue ritos da lei. O misticismo, ele pratica uma distorção da espiritualidade para mortificar a carne. Eu já presenciei pessoas seguindo cortejos religiosos, lançando chicotes nas costas e carregando pedras sobre a cabeça. Isso é misticismo. E o ascetismo, abstinência de alimentos, vida conjugal, comunhão, tudo isso afasta a espiritualidade genuína por falta de conhecimento de Deus, por ignorância de Deus. Mas qual é o sentido do texto que Paulo está aplicando para os colossenses, que nos é trazido como conteúdo da lição? Paulo combate arduamente o misticismo pagão e o ascetismo, que contrariam a revelação de Deus. Exatamente porque a revelação de Deus está em Cristo, produzindo uma fé salvífica. Mas esse ensinamento pagão produzia uma fé doentia, pois a espiritualidade saudável é a que conduz o homem santificado em Cristo para que a vida do homem se manifeste em glória. Nós temos sido frequentemente ensinados que vivemos um processo redentivo que tem como propósito de Deus a glorificação de Deus e de todo aquele que está em Cristo na consumação do projeto redentivo de Deus. Quando Paulo enfatiza no verso 23 que tais práticas só têm aparência de sabedoria, mas é ignorância, é culto a si mesmo e é falsa humildade, ele significa dizer que mantém o homem soberbo em sua impressão de autossuficiência, mantém o homem na ignorância de que ele é capaz de suprir a sua espiritualidade. Eis o ponto crucial do entendimento do espiritualismo da moda. O homem fica preso à sua soberba de que ele é capaz de prover a sua espiritualidade. E aí não liberta da própria degradação espiritual, consequente do pecado herdado. Por quê? Porque o homem não tem condições de se libertar desse pecado herdado que o marcou e que o leva à condenação. Mas esse espiritualismo que insiste nessa prática não tem valor para libertar o homem das inclinações da carne. É disso que está sendo falado na palavra. Não tem valor para libertar o homem da sensualidade, que são as fraquezas humanas. Agora, qual é a característica da espiritualidade bíblica? Nós antes precisamos reiterar que não há erro em buscar aprofundamento da espiritualidade. Não há. Mas há grave engano quanto aos meios empregados para este objetivo, porque os meios empregados fora da palavra de Deus, na verdade, sutilmente minimizam a união mística em Cristo e causam o distanciamento de Deus. Ora, Cristo veio, o Messias, o Cristo, o Verbo encarnado veio para reconciliar
a criatura humana com seu Criador. É por isso que Cristo vai à cruz. Ele já veio à Terra, já se fez homem com esse propósito, para reconciliar a criatura humana com seu Criador. Portanto, fora de Cristo, qualquer outra estratégia humana, muito bem pensada segundo a inteligência humana, ela causará o distanciamento de Deus, porque nada pode romper a parede da inimizade, o distanciamento do homem com Deus, senão o sangue de Cristo, o amor revelado na cruz, a obra consumadora da reconciliação. Fora de Cristo, não há qualquer possibilidade de que o homem seja restaurado e que o homem possa se aproximar de Deus, chegar a Deus. A espiritualidade construída com impressões humanas é uma falsa espiritualidade, porque ela está conduzida na impressão de autossuficiência do homem. E essa autossuficiência do homem, ela é pura expressão de sua própria degradação espiritual. Nós precisamos compreender, todos nós, e multiplicar essa compreensão de que a nossa união mística com Cristo é que nos reconcilia com Deus, que nos torna filhos de Deus. A nossa filiação é em Cristo. Por isso que Ele é nosso irmão, Senhor e Salvador. A nossa filiação em Cristo é o único caminho que nos edifica espiritualmente, que nos aperfeiçoa no espírito e nos restaura e nos dá a condição, a situação de sermos santificados e sermos filhos de Deus. Então, o que significa viver a espiritualidade? O que a Bíblia tem a nos ensinar sobre isso? A Bíblia Sagrada ensina que espiritualidade é ter conhecimento de Deus em Cristo por sua própria revelação. Não há outro meio de se ter conhecimento de Cristo a não ser pela revelação estampada nas Escrituras, com a autoridade do Espírito Santo. A Bíblia Sagrada também nos ensina que espiritualidade é nos empenharmos para viver a comunhão no corpo de Cristo. Não podemos viver o que aprendemos, discernimos de fé cristã, se cada homem, uma vez arrependido de seus pecados e confessar a Cristo e se tornar, ter a pretensão de se tornar uma ilha espiritual, viver dissociado dos demais, dos seus iguais. Não. Uma das práticas da espiritualidade saudável é o esforço para viver em comunhão no corpo místico de Cristo. Também a Bíblia Sagrada nos ensina que espiritualidade saudável é buscar a santificação pelo Espírito Santo. Nós buscamos a santificação no entendimento, no estudo da palavra, para crescermos no Espírito, para que o Espírito prevaleça sobre a carne, para sermos santificados pelo Espírito Santo, para que cada vez mais possamos ser providos da capacidade para realizarmos as boas obras que Deus em Cristo preparou para que andemos nela, para que sejamos capazes, não por força própria, mas pelo Espírito Santo que opera em nós, para que sejamos capazes de multiplicar essa graça,
para que sejamos capazes de realizar, aproximar o reino eterno entre nós, através de nós. E aí nós compreendemos que a suficiência de Cristo, como unigênito de Deus Pai, discernimos a plenitude da libertação espiritual efetuada pelo Filho. É exatamente isso que a seguir Paulo vai expor, e para nós é o capítulo 3 dessa carta. A união mística com Cristo que é confirmada com o selo do Espírito Santo, é que nos vai promover a cada um de nós na espiritualidade sadia. O apóstolo Pedro nos deixa isso muito claro na sua primeira carta, no capítulo 2, quando nos vai falar sobre vós sois pedras vivas, casa espiritual, edifício de Deus. Mas qual é o propósito? Qual é o propósito? Para realizarmos as obras do Espírito, não as obras da carne, as obras vivas, não as obras mortas. E as obras vivas são realizadas pela unção do Espírito Santo, presente, outorgado por Deus Pai e o Filho em cada um de nós. Glória a Deus por isso. Quando nós compreendemos a suficiência de Cristo como unigênito do Deus Pai, discernimos a plenitude da libertação espiritual, nós compreendemos pelo conhecimento da palavra, e aí nós recordamos que o próprio Senhor Jesus nos disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, qual é a verdade que liberta? É a palavra de Deus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós vemos lá no Evangelho segundo João, no capítulo 8. Também vemos no Evangelho segundo João, no capítulo 15, vós já estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado. Esse versículo já nos expressa a suficiência da espiritualidade pura no conhecimento da palavra, no Verbo revelado. É suficiente para nós entendermos a dimensão da espiritualidade genuína. E aí nós vimos, para finalizar esses exemplos de revelação na palavra, de entendimento sobre a união mística, exatamente na carta aos Colossenses, no capítulo 3, verso 3. É um pouquinho mais adiante do texto que nos serve de base para a lição. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. União mística. Conclusão. O verdadeiro espiritualismo não resulta de impressão humana mistificada. O homem nada acrescenta para si mesmo, senão pelo conhecimento de Deus em Cristo e sua palavra, e pela perseverança em oração e comunhão no corpo místico de Cristo, na dependência do Espírito Santo, que é o aperfeiçoador do Espírito. E aí nós colocamos as seguintes indagações para nós encerrarmos a lição deste domingo. Como você tem desenvolvido a sua espiritualidade? A palavra tem sido o seu alimento diário? Você tem buscado ouvir Deus por meio da Bíblia? Você desenvolve uma vida de oração diária? Como a vida na sua igreja local, comunidade de fé, pode ajudá-lo em sua espiritualidade? A sua busca por espiritualidade tem gerado crescimento em santidade diante de Deus e das pessoas? Você já refletiu sobre sua espiritualidade na vida moral e suas relações em família, trabalho e sociedade? Essas perguntas, essas indagações eu coloco para a sua reflexão. E neste momento vamos orar para encerrarmos esta lição, este estudo compartilhado nesta manhã. Senhor, Tua glória enche a terra, Tua glória enche o céu, Tua glória enche nossas vidas. Ó Deus,
A tua palavra nos revela que o Senhor Jesus, o teu Filho, é tudo em todos, e nós temos aprendido assim. Ó Senhor Jesus, tu és suficiente para nós, pois em ti nós temos vida, verdade e salvação. Senhor, que esta palavra, que este estudo seja, Senhor, instrução do teu Espírito Santo para nos aperfeiçoar, ó Deus. Que homens, mulheres, famílias sejam edificados na espiritualidade santa, movida pelo teu Santo Espírito em nós. Que sejamos hoje melhores do que ontem e sob a tua soberania, ó Deus, que sejamos preparados para que amanhã sejamos melhores do que hoje. E aí, Senhor, possamos exalar o teu bom perfume, multiplicarmos a tua graça, caminharmos os teus caminhos, Senhor, nos despojarmos da carne e crescermos no Espírito, Senhor, que nos move na tua direção, na direção do Deus Pai, nosso Criador, nosso Redentor, nosso Consolador. Aceita a nossa gratidão, Senhor. Dá-nos um dia na tua presença, com paz, Senhor, com ministração do Espírito, e em tudo nós te louvamos. Em nome de Jesus. Amém.